Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, me impediu hoje de fazer minha corridinha. Me resta trabalhar agora. Enfim, mas antes disso eu vou fazer aqui uma palhinha filosófica, fazendo a introdução da física e depois de umas ideias de Platão para chegar onde eu quero. Na percepção dos objetos, a física diz que a luz ela é uma onda eletromagnética que interage com os objetos e é refletida e absorvida por nosso cérebro. Quando nós vemos um objeto é porque a luz refletida por ele está chegando aos nossos olhos e é processada pelo nosso cérebro. É assim que funciona, mais ou menos. Basicamente, né, esse conceito mais complexo a gente aprende no ensino médio. Eu não sou muito bom em física, mas é mais ou menos por aí, né? Os objetos têm as propriedades físicas dele, entendeu? Tamanho, cor e tudo mais. Independente de como a gente vê. A luz que é refletida é que nos permite percebê-los. É isso, mais ou menos, tá? Quem for da área de física aí pode me corrigir sem nenhum problema. Aprendo mais um pouquinho, entendeu? Então, a forma que nós vemos os objetos, ele é resultado da interação do que a luz com eles, entendeu? Agem. Os objetos são uma projeção de luz a partir do nosso ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? O objeto existe, está lá, a projeção da luz, a projeção da onda eletromagnética nos permite vê-los, e é por isso que nós os percebemos. Porém, do ponto de vista filosófico e físico também, dependendo do nosso ponto de vista, da qualidade da luz, posicionamento, né, que a gente está, a gente tem uma percepção assim ou assado daquele objeto, independente de como é que ele está lá. E eu quero ir saindo dessa questão, desse conceito da física, de uma forma bem arranhada, bem superficial, como eu dizia, eu não sou especialista, indo para o conceito filosófico de Platão, do mundo das ideias e do mundo concreto. Platão diz o seguinte, que no mundo das ideias os objetos são perfeitos. E no mundo sensível eles são imperfeitos, não conseguem alcançar a perfeição do mundo das ideias. Por exemplo, vamos pensar num cavalo, numa árvore, numa carteira, num sapato. Quando você imagina isso, a ideia desse objeto já é perfeita. A ideia de cavalo já é perfeita. Não só o que você imagina, mas a ideia conceitual, ela é perfeita. Não necessariamente, e no caso como Platão diz, sempre é imperfeita quando se traz para o mundo concreto. O mundo concreto, o mundo sensível, não consegue chegar à perfeição do mundo das ideias. Os objetos são perfeitos em si quando está conceituado no mundo das ideias. Então, a partir daí, a gente pode pensar que quando a gente observa algo, observa alguém, ou tem uma percepção daquele alguém ou daquele algo com a nossa capacidade cognitiva, é sempre do nosso ponto de vista. Pode não retratar a realidade. Isso acontece na questão ideológica, na questão dos afetos, das paixões,
amores, não só os românticos, os amores, os afetos, mãe e filho, filho e mãe, filha e pai, pai e filha, pai e filho, irmãos, primos, amigos, os amores principalmente. E ainda mais, muitas vezes, provavelmente na maioria, principalmente no campo ideológico, no campo dos afetos, nós construímos um ideal de pessoa ou de ideia que vai além do que aquilo é realmente. Uma pessoa, especialmente nos relacionamentos afetivos, muitas vezes nós construímos um ideal para nos relacionar, que a pessoa não atende aqueles conceitos, aquele desenho que a gente fez. A gente construiu aquele ideal, que se apaixonou, que tem afeto, que tem amizade, para viver com aquilo que a gente construiu. E isso não necessariamente é a realidade, que a pessoa realmente é. É como uma fotografia. A gente vê uma foto por um ângulo, a gente imagina aquilo, constrói a ideia daquilo, mas necessariamente não é o que a pessoa é, o que o objeto é, porque aquilo é só um ângulo, é só um aspecto. Cognitivamente também, quando a gente conversa pouco com as pessoas, ou quando a gente tem valores religiosos, ideológicos, de uma forma muito rasa, muito fechada, muito conservadora, sem abrir espaço para observar outros pontos de vista, sem abrir espaço para compreender ideologicamente ou religiosamente ou em qualquer outro aspecto do ponto de vista da história, da ciência. Porque na ciência as coisas precisam ser comprovadas, as conclusões precisam ser comprovadas, provadas ou abandonadas, caso não se comprovem. E se tiverem dúvidas razoáveis, é preciso, não pode se afirmar científica, precisa se continuar investigando, buscando a informação correta para confirmar ou abandonar a ideia. A ciência funciona assim. E na ideologia, principalmente, na história, na investigação histórica a partir de documentos, no jornalismos sérios, que buscam os fatos para retratar para a sociedade o que acontece. Quando a gente ignora todos esses instrumentos factuais, investigativos, científicos, e nos concentramos naquilo que a gente percebe só do nosso ponto de vista, ou só do nosso grupo, sem abrir espaço, só com um fragmento, a gente deixa de conhecer a realidade para observar apenas sombras, um arremedo da realidade, ou até uma ideia completamente distorcida do que nós observamos. Isso é um conceito, inclusive, da caverna, daquela alegoria da caverna de Platão, onde os escravos viviam numa caverna, acorrentados, e observavam a realidade do mundo lá fora somente através das sombras. E as pessoas lá fora passavam com objetos e outras coisas diferentes, animais e tudo, e as sombras projetavam imagens completamente distorcidas do que eram.
É isso que a gente pode fazer uma metáfora, uma ideia, construir a ideia de que nós também vivemos se a gente ficar no nosso mundo, na nossa caverna. E existe uma realidade, outros mundos além da gente, que a gente só vai alcançar se a gente for lá fora, se a gente colocar a cabeça para fora do nosso mundo. De que forma? Através da ciência, da história, do diálogo, da dialética, né? Trocando o nosso ponto de vista com outro ponto de vista para chegar a uma conclusão, uma síntese, né? O abandonar conceitos provados falsos para ficarmos com conceitos comprovados. Da mesma forma é quando a gente julga pessoas pela aparência, por fragmentos do que ela diz. A gente distorce a realidade e faz conclusões apressadas e inadequadas. Ou quando nós temos, como eu falei antes, uma ideia de uma pessoa, ou precisamos ter uma ideia de pessoa para nos apaixonar. Construímos um ideal de pessoa que as pessoas, a outra, nem corresponde àquilo, mas a gente constrói e vive disso. Isso acontece muito com mãe e filho, por exemplo. Né? Não acontece muito? Acontece com os apaixonados, ou amizades fraternas, né? Então a gente precisa ter cuidado para a gente não ficar preso somente ao nosso mundo ou sob o ponto de vista de aspectos fragmentados. A gente tem que ir além do que o nosso mundo nos mostra, abrir as portas para outros mundos. Há um consenso, evidentemente, que não é o senso comum, mas há uma ideia da sociedade, uma construção a partir de confirmações de que se consolida a partir de um conhecimento. Por isso a ideia de que o conhecimento liberta, né? Você sai das amarras do seu mundo, que é igual a ideia do Platão, né? Na caverna, da alegoria, você sai das amarras da sua caverna para ir ao mundo fora a partir de um conhecimento mais amplo, de pensadores, de cientistas, de discussões, de debates, sem preconceitos, a partir de fatos, de ideias, de estudos. Então a gente precisa ter uma visão ampliada para não fazer de fragmentos a ideia de um todo, para não ter preconceito ideológico, não fazer a partir dos nossos afetos a construção de alguém que ela não é. Assim a gente avança de uma forma melhor. Como diria o David Hume, outro filósofo, que cada um tem um mundo, né? O mundo é uma forma diferente para cada um. Isso é de um ponto de vista mais restrito, mas existe o mundo, né? Do todo, que a gente tem um consenso, pelo menos, né? Tá certo que outro filósofo, Nietzsche, também nos diz que muitos conceitos que a gente cria, principalmente valores, são ilusões. Mas existe um mundo concreto, que inclusive o Nietzsche diz para a gente não negar o mundo concreto para afirmar ilusões. Também é uma outra forma complementar da gente ir além do nosso mundo, além do nosso fragmento, além da nossa ideologia, além das nossas paixões, para que a gente conheça o mundo como ele é, ou mais próximo do que ele é. É isso aí.
uma boa sexta-feira para todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, bastante chuvoso. Infelizmente, nas Minas Gerais, muito crítico, né? Com muito sofrimento, tragédias. A gente espera que seja resolvido e possa terminar melhor do que está por enquanto. Um abraço.